Nós temos por tema hoje a palavra o que fazer com o que fizeram com você. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção no que eu vou explicar no começo, para vocês entenderem. Isso aqui não é uma isenção de responsabilidade, porque nós somos muito tendenciosos a colocar a culpa nos outros. Quando a gente se vê em situação difícil, a gente acha que o outro é culpado. E geralmente, possivelmente, o outro não precisa ser uma pessoa persona non grata. Não precisa ser uma pessoa desagradável ou distante de você. Muitas vezes esse outro pode até ser quem te ame muito. E a gente tenta achar culpados para os nossos traumas, para as margaças que acontecem na nossa vida. Mas eu queria levantar um foco sobre a vida de Jacó. Algo interessante. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 34, vem relatando uma história. Começa assim, ó. E saiu Diná, filha de Lia, que foi a primeira esposa de Jacó. Saiu Diná, filha de Lia, que era a filha que Lia havia dado a Jacó, para ver as filhas da terra, ou fazer amizade com o povo que estava recebendo essa peregrinação de Jacó, com toda a sua parafernália de soldados, de guerreiros, fora mulheres, crianças, e pararam perto da cidade assim, e Diná foi até a cidade fazer compras, foi no shopping. Ela foi fazer amizade com as mulheres, com as moças daquela terra. E Siquém, filho do príncipe Amor, que era um heveu, era o príncipe daquela terra, viu Diná e a formosura de Diná e a quis. Só que ele a tomou à força, a humilhou e, muito provavelmente, a estuprou e passou dos limites e sem problema de consciência algum. Aí o pai, sabendo disso, Amor, chamou Siquém e falou: você está ficando doido, rapaz. Primeiro, louco por ter feito isso com uma moça. E naquela época, por ele ser de uma linhagem tribal, ser de uma linhagem de príncipe da terra, ele se achou no direito. Mas o pai chamou-lhe a atenção e falou: rapaz, você arrumou uma encrenca, que essa moça aí é filha de Jacó. E agora a situação vai ficar difícil. E Jacó soube disso, os irmãos de Lia souberam disso, e a coisa pegou fogo. E Amor chegou até Jacó e falou assim: olha, por favor, não se levante contra a gente não, meu filho se apaixonou pela sua filha. Eu creio que se tivesse alguém vivo daquela época, ia partilhar comigo da dúvida se realmente aconteceu isso, se ele havia se apaixonado mesmo. Eu acho que era uma forma de ele dizer: não, sinto muito, fui tomado pela paixão, fui tomado pelo desejo, eu queria muito ela, agora eu quero me casar com ela. Aí veio com essa história toda, Jacó consultou seus filhos, e como eles são incircuncisos, nós somos circuncidados. E já com maldade no coração, né? Dois dos filhos de Jacó já se levantaram contra aquilo, já não gostaram muito daquela história, e falaram: tá bom, então vamos circuncidar todos os homens dessa terra, desse local, e eles circuncidados, nós não vamos deixar que nossa irmã case com eles. E assim fizeram um rito lá, e falaram para os homens: a história é a seguinte, ou vocês serão circuncidados, ou nós vamos morrer, porque o exército de Jacó é muito forte. E o pessoal resolveu
se deixasse ser circuncidado. Só que enquanto os homens recobravam a saúde, o que é um processo muito doloroso e dolorido, aqueles dois irmãos de Diná falaram assim: não, agora nós vamos tomar a nossa vingança contra esse povo. E invadiram a terra deles, a cidade, e mataram todos os homens. Mataram todos os homens. Pegaram as mulheres como escravas e as crianças e arrumaram um problema terrível para Jacó. Porque nada disso foi com autorização de Jacó, mas atingiram em cheio a história e a vida de Jacó, que a partir desse evento, ele teve a sua luta desciplicada. Por quê? Porque ele ainda era Jacó e Deus tinha um projeto na vida dele. E se você for olhar a história, eu até por curiosidade coloquei mais adiante, lá em Gênesis 37, versículo 2, fala assim, ó: esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e de repente, a história de Jacó não é contada a partir de Jacó. A história de Jacó é contada a partir de José. Então tem umas coisas interessantes nesse texto. Porque Jacó não era dono da sua própria história. Diná, sua filha, escreveu parte dela. Os outros filhos de Jacó escreveram a parte que lhes cabia da história. Rubem escreveu parte da história. E assim foram escrevendo os filhos, a filha, o neto, e ele não teve a sua história escrita somente por ele. Mas Deus queria marcar no coração de Jacó uma identidade. E foi aí que Deus dá uma orientação. São 4 passos que Deus dá para Jacó, para que ele retome a sua vida. Bem, eu quero parar aqui e me voltar para vocês agora. O que isso tem a ver com a vida de vocês? Ou a nossa vida? É que nem sempre nós mandamos na nossa própria história. Nem sempre somos nós quem escrevemos as linhas, as páginas em branco da nossa própria história. A nossa história, ela vai se confundindo, se mesclando à história de outros. E você vai começando a partilhar a sua vida, a sua história, com a história de outros. E nem sempre boas histórias, nem sempre com desfechos felizes, nem sempre com felizes para sempre, nem sempre com a intenção boa que você tem, às vezes uma boa intenção sua, quando partilhada com uma intenção de alguém que não era tão boa, estraga toda a tua história e gera prejuízos irreparáveis à sua própria história. Vamos pensar numa situação: você sai para passear com a família. Aconteceu isso com um colega meu, filho de pastor. Nós crescemos juntos. Ele se casou, a esposa, 2 filhinhas, uma família linda. E num passeio, ele indo para Caldas Novas, num passeio, vindo de lá para cá um bêbado. Esse bêbado bateu na lateral do carro dele, o carro dele capotou, morreu a esposa, morreram as 2 filhas e ele ficou paraplégico, cheio de sonhos. Um dia, conversando com ele, eu fiquei assim muito abalado com ele me contando os sonhos que ele tinha, os projetos que ele tinha. Mas de repente uma pessoa embriagada, irresponsável, deu fim a todos os sonhos dele, de 2 crianças e de uma jovem esposa.
Então, a nossa vida não depende somente das nossas boas intenções, não depende somente dos nossos bons e grandes sonhos. No percurso do caminho, pessoas até que nos amam podem desvirtuar e desviar esses sonhos. Foi o que aconteceu. Um passeio inocente de Diná, numa cidade para conhecer moças, conhecer amigas, um passeio inocente. Um jovem inconsequente, irresponsável, a toma por força, por violência, acende a ira na família, aquilo leva à morte centenas de homens, dá cabo ao sonho de centenas de famílias, viram escravos, e a vida de Jacó se torna um caos. Aí o que me impressiona é que num plano logo posterior a isso, diz o texto em Gênesis 35, 1. Depois disse Deus a Jacó. Tudo isso acontecendo, Deus vira para Jacó e fala para Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, mora ali, e faze ali um altar a mim, o Deus que te apareceu quando fugiste da presença do teu irmão. Então Deus dá 4 passos, 4 orientações para Jacó. Talvez esse tenha sido um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó, seguramente. São dos momentos difíceis que Deus usa para restaurar e mudar planos na nossa vida. Porque a implantação do plano de Deus se instaurou na vida de Jacó em meio ao caos. Como vai instaurar na sua vida? Eu não sei. Na minha, também não sei. Mas Deus tem um plano para cada criatura. Tem um cântico que fala: Deus tem um plano para cada criatura. Um plano para os astros, um plano para os animais e um plano para os seus filhos e as suas criaturas, que somos nós, filhos de Deus. Então existe um plano de Deus em meio ao caos ou fora do caos, em meio à abundância, em meio a projetos de outros planos. Agora, o plano de Deus é o mais perfeito e o ideal para cada um de nós. E eu quero que vocês ouçam, porque eles servem para cada um de nós. Cada um desses passos servem como uma luva para cada um de nós. Primeiro, ele alcança Jacó quando o seu nome ainda é suplantador, quando é enganador ainda. Ou talvez aquele que agarra. Por 4 vezes Jacó se agarrou a oportunidades. Na primeira vez ele se agarrou quando nasceu, ele grudou no calcanhar do irmão e nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Na segunda vez foi quando ele trocou aquilo que ele via por aquilo que ele não via. Ele trocou um prato de lentilhas, se aproveitando da aflição, da fome no seu irmão. Seu irmão havia saído para caçar, não conseguiu pegar nada, voltou muitas horas depois, exausto, cansado, morto de fome, não tinha nada para comer. Quando viu lá um prato de lentilhas, a comida típica da época deles, o irmão falou: opa, me dá um pouquinho disso aí. Jacó falou: opa, não é assim não, né? Me dá não. Se você quiser, a gente pode fazer uma troca. Esaú falou: mas o que você quer? Ele falou: eu quero a sua primogenitura. Esaú fala: primogenitura? Para mim não tem valor nenhum isso. É melhor eu morrer, é melhor eu viver sem a primogenitura que morrer com ela. Esaú não dava valor à primogenitura dele, então Esaú trocou a primogenitura, que não era algo palpável,
por um prato de lentilha. Na fome que ele estava, era melhor a lentilha. E ele trocou. E Jacó trocou. E no mundo espiritual, isso foi marcado. Por quê? Porque no mundo espiritual, cada milímetro cúbico é ocupado. Qualquer palavra que você soltar nos ares, ela ocupa o mundo espiritual. Qualquer palavra. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma obra de libertação e o demônio manifestou na vida de uma mulher e ela gritava, tá, e falando para Satanás: você vai largar a vida dela, você está aí se apropriando do que não te pertence. Ele falou: me pertence sim. Ela me chama diversas vezes ao dia e eu estou aqui para ocupar meu espaço. Foi a voz dela, foi o chamado dela que fez com que ela fosse possessa. E por curiosidade eu perguntei: como ela te chama? Ela grita toda hora: desgraça, desgraça, desgraça. E eu sou o demônio da desgraça. E foi feita a obra de libertação, mas foi conscientizado ela que ela parasse com aquilo, porque ela estava abrindo uma legalidade. Por quê? Porque se Deus cria com o poder da palavra, da voz, do som, nós também criamos com o mesmo poder, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jacó criou uma situação para o irmão dele, onde o irmão dele abriu mão da primogenitura, e ele se aproveitou da oportunidade, com muita esperteza e expertise, ele se apossou da primogenitura do irmão. A terceira vez foi quando ele buscou proteção no calor da rocha e encontrou o local chamado, que ele chamou de Betel. Foi para onde Deus o mandou futuramente. E em quarto lugar, ele teve uma visão messiânica, uma escada onde os anjos subiam e desciam. Uma vez eu ouvi uma pregação desse texto, e o pregador falava: e os anjos desciam e subiam a escada. E eu olhei na Bíblia e falei: não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é que os anjos subiam e desciam. Gênesis 28. Os anjos subiam e desciam. Mas por que os anjos subiam e desciam e não desciam e subiam? Cada detalhe é importante. Porque os anjos são ministradores sobre a nossa vida. São colocados a nosso serviço dos filhos. E eles vivem, a existência deles é aqui, no meio da gente. E eles sobem para instruções, sobem para a comunhão, porque eles não são onipresentes. Quem é onipresente é Deus. Então, se eles estão aqui, eles não estão lá. E quando eles saem daqui, eles vão para lá, porque a escada serve para isso. E somente duas pessoas enxergaram essa escada: Jacó e Jesus. Bem, esse homem com essas qualidades todas, esse homem com essa visão toda, lá de João 1,51 também, quando Jesus afirma para Natanael que, na verdade, vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então a escada é o próprio Jesus. Então Jacó tem uma visão tremenda, Jacó tem experiências tremendas, mas falta alguma coisa na vida de Jacó. E Deus fala para Jacó: a primeira coisa, levanta-te, age, sai do marasmo, sai da prerrogativa de quem quer receber alguma coisa e não sabe o que fazer. E nós vemos essa expressão na Bíblia centenas de vezes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Sai do marasmo, vai. Para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. Mas vai. Diga ao povo que marche. Vai. Sai do marasmo, sai
da inoperância, sai da insipidez, sai da mesmice. Tem muita gente que quer que sua vida mude, mas não faz nada para isso. Não caminha em direção a Deus. Não caminha em direção à ação do que Deus quer para a sua vida. Reparem que lá em Gênesis 34, quando a gente vai ler a respeito de Jacó, Jacó está inoperante, parado. Quando Davi um dia resolve descansar no palácio, é quando ele bola o plano de fazer maldade com a família de Urias. A única vez que o rei não vai à guerra é quando ele faz besteira. Então é de suma importância que nós estejamos caminhando, que nós estejamos andando, que nós estejamos progressivamente atuando em direção a Deus. Amados, nós somos pastores, eu e meu amor, 25 anos dessa igreja, 25 anos. Eu fico pasmo muitas vezes, graças a Deus que são poucas as vezes, que vamos lidar com uma ou outra situação e rememoramos que aquela situação é a mesma de 15, 20 anos atrás que a pessoa está lidando. Está lidando com a mesma situação, não saiu, não deu um passo, não saiu de onde estava. Os problemas são sempre os mesmos, as dificuldades são sempre as mesmas. A pessoa não deixou aquele velho hábito, a pessoa se deixa dominar até hoje, naquilo que um dia aconteceu há 15, há 20 anos atrás. Não caminha, não progride, não estabelece um curso de vitória, um curso de busca, passos que te levem a um objetivo maior. Então, quando Deus fala para Jacó, levanta-te, é porque ele estava sentado ou deitado, naturalmente falando. Jacó estava inerte, Jacó não tinha atitude alguma, se deixou dominar pelos filhos, pela filha, pelo problema, pela situação, criou o caos pela inoperância dele. Porque existe o pecado da ação, mas existe também o pecado da omissão. Quando nos omitimos, quando paralisamos um processo de cura, quando paralisamos um processo de conserto, esperando que as coisas se resolvam, as coisas não vão se resolver. Porque elas precisam de atitudes em torno delas. O tempo certo de agir tem que ser observado, claro. Nós costumamos dizer que há 3 tempos: urgente, necessário e casual. Você deve agir sempre em cima da prioridade, em cima do que é mais importante. A gente canta assim, não há nada mais valoroso que Deus, eu amo Deus, acima de tudo, acima de todos. A gente canta muito isso, a gente fala muito isso, mas não agimos na conformidade do que falamos. Deus não é prioridade nunca. Muitas pessoas, se segunda-feira amanhecer chovendo canivete, ele vai sair sendo espetado por aí por fora, mas vai chegando no serviço 8 horas, 5 para 8, para bater ponto. No entanto, na igreja, ele olha para o céu, vê uma pequena nuvem, pronto, já é motivo para não vir da igreja. E quando vem e fala, eu amo Deus, Deus é minha prioridade. Quando, queridos? Urgente, necessário e casual. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, o que é prioridade tem que ser prioritário. Tem que ser feito primeiro, com primazia, com prioridade. A nossa vida é construída assim, urgente, necessário e casual. Tem coisa que é totalmente casual.
Mas aquilo que é casual um dia se torna necessário. Aquilo que é necessário um dia se torna urgente, se não feito a tempo. Então nós precisamos nos levantar. Levanta-te. Deus sempre requererá de nós uma nova postura antes de nos usar. Sempre, sempre. Sempre o primeiro passo é uma tomada de decisão nossa. E o processo da ação, do urgente, necessário, casual, é pensar, avaliar e agir. Pensar, avaliar e agir. Por mais pressa que você tenha, nunca haja sem pensar e sem avaliar. Deus quer que a gente haja, mas quer que nós avaliemos. Nós pensemos e repensemos, se for necessário, para depois agirmos. Então, pensar e avaliar é processo do fazer na vontade de Deus. Não é sair fazendo. Não. Não é pelo muito fazer que somos conhecidos. Não é pelo fazer que agradamos a Deus. Por quê? Porque fazer sem ser é hipocrisia. E ser sem fazer é deficiência. Então, primeiro buscaremos ser segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, ser no padrão do que Deus quer que sejamos, porque ser é essência. A conversão vem pelo ser, não é pelo fazer. Efésios 2, 8 e 9 fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie. Então não é o fazer que nos justifica perante Deus, é o ser. Agora, você ser e você não fazer, você peca por omissão. Quem está entendendo, diga amém. Deus vira para Jacó e fala para Jacó: faça, saia de onde você está, saia do marasmo, faça, porque Jacó já era, foi ali, na obediência dessa palavra, que o nome dele foi transformado de Jacó para Israel, porque ele cumpriu a vontade de Deus. Por que Jacó se tornou um patriarca? Porque ele obedeceu esse mandado de Deus. Veja, depois de um caos desse, esse homem ainda conseguiu se livrar da situação. Para agir diferente, nós temos que pensar diferente. Pensar diferente. No caso de Gideão, o anjo vira para Gideão e fala: Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Mas ele não tinha nada de valentia. Não tinha nada de valentia. Olha que como Gideão pensava: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, eu não consigo ver nada. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha que pensamento mais negativista. Que homem mais desistido, parado, inapto. Eu sou o mais pobre de uma família pobre, disse ele. Ele me fez lembrar daquele do Hard Hiena. Lembra do Hard Hiena, do Lip Leão? Quem lembra desse desenho? Lip Leão e Hard Hiena. É só o pessoal de mais de 60 aí. Somos nós, ó. Paulinho, você lembra, seu Paulinho? Lembra. Eu sei que você lembra. Hard Hiena falava assim: ó céus, ó vida, ó azar. E o leão: vamos lá. E a hiena desanimada, igual aquela hiena, eu nunca vi na minha vida. Aí, é o mesmo fato aqui. Gideão era desanimado, Gideão não tinha força para nada. Olha o que ele fala: ó, ninguém me ama e ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Está escrito lá em 2 Romanos 3,15. Tem gente que é assim, gente que está desanimada, como diz o goiano, desacuçoada, né?
ele tá sem força para absolutamente nada. Como ele quer que a vida dele mude desse jeito? O anjo estava certo, porque o anjo via o potencial dele. Ele via apenas as suas atitudes. Nós precisamos enxergar o nosso potencial. Qual o seu potencial? Qual o seu potencial? Eu olho para alguns de vocês, eu sinto orgulho do teu potencial. Eu olho para alguns de vocês e sei que há um grande potencial dentro de você. Eu olho para você, Bruno, vejo um grande potencial dentro de você. Um grande potencial. O Bruno, há poucos anos atrás, eu ajudei ele a arrumar um emprego de empacotador, de carregador no mercado. Poucos anos atrás, né, Bruno? Empacotador num supermercado. Com uma esposa do lado, com uma inteligência maravilhosa, uma psicóloga com grande potencial, e o Bruno começou como empacotador no mercado. Hoje o Bruno, juntamente com a cunhada, juntamente com a esposa, a família, é dono de um supermercado. Aplaude o Senhor Jesus por isso, pela vida desse irmão. Sabe o que é isso? É não paralisar a vida, o potencial, é não ficar parado. É não ficar parado, é conquistar, é sair olhando adiante. Eu vejo você que está na minha frente e sei o potencial que você tem. Deus também sabe. O anjo sabia o potencial que havia no coração daquele homem. O anjo sabia, o anjo olhou para ele e falou: Gideão, homem valente. E ele falou: eu valente? Você é valente. O anjo mudou a forma dele pensar, dele se ver. Houve uma autoafirmação. Deus quer uma nova postura, uma nova forma de nos vermos, para darmos o primeiro passo. Jacó não estava ativo, ele estava prostrado fisicamente e espiritualmente. Leia o texto, vocês vão ver. Jacó teve um impacto tão grande quando ficou sabendo que os filhos haviam matado todos os homens daquela cidade. Ele correu para Deus. E Deus falou: levanta de onde você está. Deus não queria ver Jacó prostrado diante das dificuldades, mas de pé, pronto para as mudanças. Às vezes, nós nos prostramos, e com a desculpa de que vamos orar, mas não agimos. Como foi dito para Gideão: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Não deixe que as circunstâncias paralisem você. Então o primeiro passo é esse. Você está perante uma grande dificuldade, uma grande decisão. Qual é o seu problema hoje? Porque aquilo que você acha que não é tão grande assim, pode ser que venha a atingir sua vida e mudar o curso da sua história. Deus diz para você: levanta com um propósito. Segunda coisa que Deus diz: vai até Betel. Betel não era um lugar, queridos. Betel era uma direção. Deus quer nos dar uma direção, um direcionamento, um foco. Porque toda aquela região se chamou Betel. Não era um lugar específico, mas toda a região se chamou Betel. Quando nós estamos na direção de Deus, na direção que Deus quer, nós estaremos no centro da vontade de Deus. Aqui vem aquela frase da Alice no País das Maravilhas: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
a gente precisa saber onde quer chegar. Então, levantar-se e ir a Betel é ir ao centro da vontade de Deus. É ir caminhando em direção ao que Deus quer para a tua vida. E se você não sabe, a palavra de Deus te mostra, te diz. Nós precisamos aprender a caminhar em direção ao propósito de Deus. Olha, vida cristã, amados, a primeira coisa, nós éramos conhecidos como os do caminho. Por que os do caminho? Porque sempre a ordem para Deus, para nós, foi caminhar. Ide por todo mundo é caminhar, é sair do mesmismo, é sair desse marasmo cristão. É caminharmos, é sairmos andando e construindo à medida que andamos. Por quê? Porque se Deus quer que nós cheguemos a um plano, a um local ou a um propósito, nós precisamos caminhar em direção a Ele. O caminho em direção a Ele nem sempre é fácil, espinhoso, caminho de incerteza, mas é certo que nos levará a um destino que Deus quer. Betel significa casa de Deus, ou seja, lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Hoje é tipificado pela igreja. Hoje é tipificado pela igreja. Mas continua sendo um propósito e não um lugar. Quando você se senta aí para ouvir a palavra de Deus aos domingos, o teu propósito é caminhar. E você vai caminhar daquilo que você ouve. Cada um vive na luz que recebe. Enquanto você está recebendo essa luz, você está caminhando. Nós vemos aí um movimento dentro da nossa cidade para o retorno da educação cristã. Ensino de educação cristã. Mas é claro, todo mundo reclamando aí o destino que as nossas crianças estão tomando, mas tiraram as Bíblias das escolas, tiraram preceitos e ensinos fundamentais cristãos dos nossos filhos. Agora fica aí esses loucos matando criança, esse desespero todo, por quê? Porque falta educação cristã, falta preceito cristão, falta princípio cristão. Então, à medida que vocês vêm à igreja para ouvir a palavra, e seus filhos estão lá na salinha, recebendo direcionamento em seus corações, e seus filhos estão lá nos adolescentes, recebendo ministração, vocês estão edificando o caminhar até Deus. E todos necessitamos disso. Indistintamente, todos necessitamos disso. É o lugar onde podemos derramar nossa alma diante de Deus e preenchê-la do próprio Deus. É uma direção que Deus nos dá, e nós precisamos entender nessa direção. Não é necessariamente para frente, muitas vezes. Não é necessariamente para frente, muitas vezes. O caminhar em direção a Deus, às vezes, pode ser dar a volta e voltar para resolver um problema. Porque tem muita gente querendo caminhar para frente, mas deixando margaças lá atrás, ou problemas lá atrás. Uma vez eu expliquei para vocês aqui, e cabe muito bem aqui agora, quem de vocês aqui já lavou carro, ou lava carro? Levanta a mão, por favor. Novamente, faça isso, é um exercício, isso. Depois vou listar direitinho, porque o meu está sujo para caramba. Vocês me ajudaram. Mas quem já lavou carro vai partilhar comigo disso. Alguns de vocês já me viram falar sobre isso. Você vai lavar o carro, está aqui o carro está aqui. Eu vou lavar o carro. Aí eu pego a mangueira, estou lavando o carro aqui, lavei, aí eu vou passar para o outro lado do carro. Quando eu passo para o outro lado do carro, geralmente o que acontece? A mangueira prende no pneu, ou a mangueira dobra. Eu tenho 3 opções. Ou com aquele pinguinho d'água eu continuo lavando, tem muita gente que é preguiçosa que faz isso. Aquele pinguinho d'água, ele tem preguiça de sair dali. Ele quer lavar o carro. Então,
a vida dele não flui. É aquilo ali, sabe? Aquela vida embaçada, aquela lavação assim, meia boca, sabe? Gente preguiçosa, geralmente você vê isso aí acontecendo, né? Agora, tem outra opção também. Ele pode pegar na ponta da mangueira e ficar assim, ó, tentando tirar do pneu, não é assim? Ele não sai do lugar, mas ele fica jogando a mangueira para lá, para cá, para ver se desdobra a mangueira. Mas tem a terceira opção, ele também pode largar a mangueira onde está, sair andando, ir lá na dobra e desfazer a dobra. E volta, vai estar fluindo água do mesmo jeito, de forma abundante, e ele vai lavar muito bem a vida, muito bem o carro. O que é isso? É a nossa vida. Às vezes você chega lá na frente, do outro lado já da vida, porque isso aqui é até os 50, depois você vira a curva dos 50 e lava o resto da vida dos 50 para frente, né? Metade da vida, 50 anos, é bom demais, né? Tem gente já dando a terceira volta já por aí, né? Ou ele continua lavando a vida, mas se a vida tiver dobra no passado, o caminhar dele, levantar e ir a Betel, não é ir para frente, é voltar. Lá na dobra, a dobra é o pecado, a água é a ação do Espírito, o carro é a tua vida. Às vezes a tua vida está uma vida embaçada, desculpa a expressão, emporcalhada, uma vida marromeno, uma vida, sabe como é que é, uma vida cheia de desculpa, e você tentando resolver de onde você está. Mas não é para se resolver de onde você está. O ID de Deus agora é diferente. Não é você caminhar para frente, é você largar onde está a situação, voltar lá no problema e resolver o problema. Quem está entendendo, diga amém. Então esse ID nem sempre é uma direção para frente, pode ser uma direção para trás. Agora, a direção que Deus dá tem um nome. Eu quero que vocês repitam o nome. A direção que Deus dá chama-se obediência. Obediência. Com convicção. Obediência. É essa a direção de Deus. Quando Deus fala para o avô de Jacó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não estava enxergando Deus, não. É fácil eu falar assim: Ismael, levanta daí e vai para a terra que Deus quer. Ele vai levantar e vai sair para lá. Eu apontei para lá. E se eu falar: Ismael, vai para a terra que Deus quer? Ele vai sair por essa porta e vai naquela direção, porque estou apontando para lá. Abraão estava vendo Deus, qual é a direção? Qual é a direção, Deus? Qual é a direção, Deus? Para a terra que eu te mostrarei, mas eu começo para lá. Já viu o GPS quando você para o carro para chegar no lugar certo, no aplicativo do Waze? Você parou o carro, aí tem aquela setinha, tá? Você começa a andar para lá, a setinha faz isso, é para cá. Você tem que dar a volta, porque ela está tentando localizar a direção do teu carro. Mas você viu a setinha para lá, você começa a andar para lá. E nem sempre a direção é aquela. Às vezes a direção pode ser para lá. Então a direção de Deus não é uma direção geográfica, é uma direção chamada obediência. É você sair de onde está e ir na direção que Deus quer, seja qual for ela. Amém, queridos? Amém ou não amém? Percebam isso, porque às vezes você está parado na tua vida. Tua vida está paralisada por problemas do passado, e você quer andar para frente, você insiste em andar para frente, e você sai carregando todo mundo e todos de peito aberto para frente. Volta, resolve o que tem para resolver, porque se você resolver o que você tem para resolver,
você vai ganhar velocidade, fluidez, você vai ganhar um novo ânimo. Uma vez eu preguei sobre isso, quando eu preguei sobre as bagagens desnecessárias da vida. Quando eu falei de gente que sai carregando mala sem alça, cheia, abrindo zíper, vida fora, cheia de amargura, cheia de ressentimento, cheia de podridão dentro da mala, você carregando essa mala nas costas, vida fora. Para onde está, descarrega a mala e volta. Volta, larga a mala aí e volta. Prestem bem atenção que eu estou falando para vocês, para largar a mala. Irmãs, eu não estou falando para você, larga o mala aí. Não, é isso não. Já tem alguém falando, fala Deus, não, peraí. Terceiro, habita ali. Olha o que Deus fala. Levanta e vai caminhar na direção que eu vou te dizer. A direção é aquela, o lugar é aquele, lá você habita. Finca raízes, permaneça ali. Deus quer perseverança, Deus quer continuidade, Deus quer permanência, Deus quer que nós permanecemos no lugar onde Ele preparou para nós, firmeza, constância, porque uma coisa, amados, é você ouvir uma palavra e tomar um novo posicionamento, outra coisa é você se manter nesse posicionamento. Se converter não é coisa muito difícil, porque você faz comparações, você olha a tua vida, você percebe que você está aquém do que poderia estar, você faz uma avaliação, e lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala, examine-se pois o homem a si mesmo, o examinar-se faz com que você chegue a conclusões, aí você se converte, aceita Jesus, levanta a mão, você vem para frente, você faz novas posições, isso não é difícil acontecer. O difícil é se manter nisso. O difícil é fincar sua tenda nessa obediência. O difícil é você se manter apesar das lutas. Porque tem muita gente que vem para o lado de cá querendo usufruir das bênçãos, desfrutar das bênçãos, da graça, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Experimenta. Porque quando você pacifica a sua alma, você está livre para ouvir Deus. Está com a alma pacificada. Quando você vive o shalom de Deus, você está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, sua vida está mais leve. Para e ouça o que eu estou falando para você, não é assim? Quando você está pacificado, está em paz consigo e com Deus, você não produz mais? Você não vive mais intensamente? Você não é mais maleável? Você não é mais susceptível a consertos? É claro. Então, fincar as raízes, que Deus está falando para Jacó, Jacó, estabeleça-se nesse propósito. Jacó, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Jacó, é fácil achar a direção é Cristo, o difícil é caminhar dia após dia nessa direção. Então, fincar raízes é ter propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Você precisa encontrá-lo, para permanecer nele. Quando a palavra de Deus fala que a tribulação produza perseverança, que a perseverança produza experiência, e que a experiência produza esperança. O que ele quer dizer com isso? Finca raízes, apesar de. Porque vida cristã não é algo fácil, mas é promissor. Por quê? Porque te gera esperança. Gera a esperança da salvação,
Quer uma melhor esperança do que essa? Esperança da salvação. Eu, quando era menino, como todo menino, eu tinha medo de escuro. Eu tinha medo de tanta coisa, de mula sem cabeça, de cuca maluca, de tanta coisa. Eu tinha medo, mas o medo produz tormento. E é na meninice que a gente tem medo. Quando você vai amadurecendo em Deus, quando você vai caminhando no propósito de Deus, e nessa maturidade você persevera, o medo vai acabando, vai dissipando, porque as certezas em Deus estão na raiz da tua fé. Quanto mais você tem fé em Deus, mais convicções, mais segurança, mais estabilidade emocional você tem. E você vai resolvendo os problemas com muito mais facilidade. Porque você sabe quem você é e sabe quem é o teu Deus. Isso chama-se estabilidade emocional. E isso tem um valor tremendo, meu irmão. Tem tanta meninice em igrejas por aí, tanta gente amarrando o diabo, dando laço no diabo, enforcando o diabo, botando mordaça no diabo, enviando anjo para lá, anjo para lá, anjo para lá, anjo para lá. E esse céu vira um trânsito doido de anjo para lá e para cá, anjo em tudo que é lugar. Porque as pessoas não têm maturidade para entender que vida cristã é experimento de vida. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência. Você tem sua experiência com Deus? Porque é a experiência que faz com que você finque os pés na fé. Olhe para mim aqui, já estamos acabando já. Olha bem para mim. Você já teve a sua experiência com Deus? A sua experiência com Deus não é estar ao lado de alguém que começa a falar em línguas, começa a transbordar no Espírito, você fala, hoje, essa noite eu tive uma experiência com Deus, eu vi uma pessoa falando em línguas. A experiência foi da pessoa, não foi sua. Você presenciou ela tendo uma experiência. Mas e a sua experiência? Porque é a tua experiência que vai trazer firmeza à sua fé, que vai fincar a sua fé num solo que ninguém consegue arrancar. Você já teve uma experiência com Deus? Porque quando Deus fala para Jacó, vai para Betel. Sabe o que significa Betel para Jacó? O lugar onde ele teve uma experiência com Deus. Vou repetir para você entender. Talvez você não tenha entendido. Betel para Jacó significa o momento da experiência que ele teve com Deus. Deus quer que a gente finque raízes na nossa própria experiência. Finque tendas na nossa própria experiência. Não é uma experiência alheia. Não é num evangelho institucionalizado. Não é numa igreja, no nome de uma igreja. Não. Deus quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. Deus fala para Jacó, Jacó, vai para a tua experiência comigo e finca raízes lá. E quarto e último, e lá na tua experiência, edifica um altar para mim. O altar é o lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, renúncia, adoração. Todos nós temos que edificar altares. O altar é a marca da nossa experiência com Deus. O altar é o lugar mais alto que você consegue ir. Graças a Deus, eu já tive muitas experiências com Deus. E muitas delas são a minha firmeza de fé. Eu sei que quando chegar no final da minha vida, se Deus me permitir alguns segundos antes de expirar e ser tomado por Ele,
eu vou visitar esses lugares no meu espírito. Eu vou para a estabilidade daquilo que me gerou vida. Minha esposa, família, minhas maiores experiências em Cristo. É isso que Jesus quer da nossa vida, é isso que Deus quis da vida de Jacó. A experiência, amados, a experiência tem que ter altar nela. Reconhecimento de quem é Deus em você, de quem você é em Deus. Fique de pé, por favor. Havia um propósito na vida de Jacó. E Deus queria que Jacó entendesse que o problema não seria resolvido de forma natural. O problema seria resolvido na esfera espiritual. E Deus fala para Jacó: levanta, vai até Betel. Lá em Betel, finca raízes e erige um altar. É o que Deus fala para você nessa noite. Levanta. Levantar-se é tomar um posicionamento. Levantar-se hoje para a tua vida é sair da tua mesmice, do marasmo da tua vida cristã, da insipidez de fé que você vive. Buscar algo a mais em Deus. Vai até Betel. Você já está em Betel. É o propósito de Deus para a tua vida nessa noite. Eis Betel para a tua vida, é aqui. Mas quando ele fala em Betel, ele fala desse lugar com experiência de vida. Você que já teve alguma experiência em Deus nesse lugar, eu te convido a você vir à frente para orar conosco. Você que nunca teve uma experiência com Deus nesse lugar, eu te convido a vir à frente para buscar essa experiência, para buscar esse encher do Espírito. E quando estivermos todos, os que necessitamos de Deus, em Betel, que é o altar de Deus, nós vamos pedir a Deus uma experiência de vida, uma experiência única, uma experiência incorruptível, uma experiência pessoal, uma experiência que só você vai ter com Deus. E essa experiência você vai levantar um altar para Deus. Você vai falar: Senhor, a partir dessa experiência, eu me consagro a Ti, eu me entrego a Ti. Então, se você está me ouvindo, eu convido você que já teve uma experiência nesse local, e você que quer ter uma experiência nesse local, que venha à frente enquanto a gente louva o Senhor, em nome de Jesus. Entro no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo. Enquanto você ouve essa música, esse cântico, peça a Deus uma experiência com Ele. Peça a Deus uma experiência. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida.
Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Olha aqui para mim. Não precisa acontecer nada de extraordinário fora de você. Não precisa vir um grande vento. Não precisa que as luzes pisquem, que você arrepie, que você sinta um frio, que você sinta um vento passando. Nada disso. Porque a tua experiência vai acontecer dentro de você. É aqui dentro. Enquanto você mexe com suas memórias, enquanto você lembra de questões, problemas em aberto, enquanto você lembra de sensações, sentimentos que se misturam, enquanto você lembra de decepções, de angústias, de coisas que te afligem, enquanto você se lembra e rememora momentos difíceis, situações difíceis, enquanto vem um pingo de medo, um medo de uma situação voltar a ser como era, um medo de você sentir o temor por alguma outra situação não resolvida, e isso vai trabalhando o teu espírito dentro de você, e de repente, você sente uma paz, e sente que o Espírito Santo de Deus está te visitando, e sente que há alguém a mais dentro de você, fora você. Você sente que você já pode dialogar. Feche seus olhos e pense nisso comigo. Você sente que você já pode ouvir uma voz. Você sente que há um processo de relacionamento entre o teu espírito e algo maior que você, que é o Espírito Santo de Deus. E ele começa a pacificar a tua alma, ele começa a pacificar suas emoções, suas lembranças, ordenar seus pensamentos. Ele começa a pacificar toda a angústia que você sente. Ele começa a tirar toda a ansiedade do teu coração. Ele começa a retirar toda lembrança que te perturba, tirando a depressão de você. E ele vai mudando os seus sentimentos, ele vai ordenando os seus sentimentos e gerando em você uma paz que você não consegue explicar. É assim a presença do Espírito Santo de Deus. É quando ele entra dentro da gente por um convite nosso, e o fato de você ter vindo à frente é um convite a ele. Quando você saiu do seu lugar e você veio à frente, você abriu sua alma para que ele atuasse. E agora o teu espírito está sentindo um outro espírito dentro da tua alma. É o Espírito Santo de Deus. É a presença dele, pacificando e ordenando o teu coração. É aquilo que Jacó sentiu. Você se levantou, veio, você foi até o encontro com ele, que é Betel. E aqui em Betel, no encontro com ele, você deixa que ele finque estacas nesse relacionamento.
Pai, no nome de Jesus, cada um dos amados que estão à frente, Senhor Deus, buscam em Ti, ávidos, ó Pai, com desejo ardente no coração, de Te conhecer e de experimentar, ó Pai, um relacionamento profundo e íntimo contigo. O relacionamento do Deus Criador com o homem criado, criatura, que transforma esse homem em filho, que transforma esse homem num adorador, que transforma esse homem em alguém que reconhece a voz do seu Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, alcance cada um desses amados e transforme de forma definitiva toda a existência. Transforme tudo aquilo que era natural, que era natureza humana, em natureza divina. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ordene no nosso coração os Teus desejos, os Teus anseios por nós. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada um, cada pessoa que vem à frente, com a ministração do Teu Santo Espírito presente, Espírito que transforma, Espírito que revive, Espírito que restaura, em o nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus pelo que fez na tua vida?